Olá, abençoados, graças e paz, vocês que estão aí, que estão chegando aí na live. Quero dizer que sou o Reinaldo Barbosa, do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Por que libertando vidas da religiosidade? Porque nós pregamos e ensinamos, nós do Evangelho da Graça, que não precisamos e não dependemos de uma religião para nos aproximarmos de Deus. Porque a palavra religião, ela vem do latim, que é religare, que quer dizer uma tentativa de aproximar o homem de Deus. Porém, nós não precisamos de uma religião para nos aproximarmos de Deus, porque o próprio Deus foi que nos aproximou dele através de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele nos fez em Cristo o herdeiro dele, filhos por herança. E hoje eu tenho aqui um tema que eu quero passar para vocês, uma revelação aonde o sistema religioso, eles têm por terror deles um inimigo chamado de Satanás, conhecido por Lucifer. Eu estou trazendo esse tema à luz da Bíblia para mostrar que o sistema, eles usam a Bíblia, eles usam a verdade de Deus e muda ela em mentiras, e transforma em mentiras. Eles tiveram a capacidade de pegar uma palavra que significa por nome de Lucifer, que é uma palavra, e transformaram esta palavra em um nome, e dando nome a um ser espiritual que é chamado de Satanás. Então eles dizem que Satanás era Lucifer, e Lucifer era um anjo de luz, e que esse anjo ele programou uma rebelião contra Deus, e que ele queria invadir o céu, e Deus expulsa ele de lá. E ao expulsar esse anjo de lá, então esse anjo se transforma em Satanás, o diabo, o Lucifer, o ser das trevas, do inferno. Porém, ao estudar a Bíblia, eu ir para os originais da Bíblia, eu não encontrei em lugar algum da Bíblia que fala que Satanás invadiu o céu, que esse anjo, que isso aqui era um anjo, não tem na Bíblia em lugar nenhum, que Lucifer era um anjo, não existe, e que ele subiu ao céu e propôs uma rebelião contra Deus. Então eu, Reinaldo, do Evangelho da Graça, eu estou aqui para desmistificar aquilo que o sistema religioso colocou como miticismo, paganismo e religiosidade na vida das pessoas, para amedrontar as pessoas, para colocar medo na vida delas, aprisioná-las e mantê-las presas dentro de um sistema chamado sistema religioso. O pior deles é o evangélico. Eu estou aqui para ir contra o que diz o sistema religioso e para provar e mostrar as verdades bíblicas como elas são de fato. Então, o tema de hoje é: quem é Lucifer? Para o sistema religioso evangélico, como eu disse aqui, Lucifer é Satanás, é o diabo, é um ser das trevas, e era um anjo, e foi um anjo de luz. Quero ler com você Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que é o nosso versículo inicial, para que possamos começar a entrar no entendimento. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Versículo 16, Apocalipse 22. Vamos lá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, nós vamos entrar no tema, aonde aqui nós vemos que Jesus se declara ele ser
ele mesmo, a resplandecente estrela da manhã. Que é o que nós vamos entender nesta palavra que é Lucifer. Vamos aprender? Você me acompanha, você está chegando aí, não saia, fica aí, permanece aí. Tira as suas conclusões, pega a Bíblia, acompanha comigo e vamos ao entendimento. Então está aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Qual igrejas? Uma das verdades mudada aqui em mentira é que o livro do Apocalipse aqui ele foi escrito para 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas que se encontravam lá no passado. Há quais 20 séculos, ou há 20 séculos, ou há 2000 anos atrás. Então, o livro do Apocalipse, vamos aproveitar aqui, pegar um gancho, ele não foi um livro escrito para os nossos dias, nem para mim, nem para você, não tem nada no livro do Apocalipse que nós devemos pegar de aproveito, de profecias para os nossos dias. O livro do Apocalipse é um livro do passado, já se cumpriu, ficou no passado, é história, tá? Então foi um livro escrito para as 7 igrejas da Ásia, lá do tempo de João, que foi o escritor deste livro, tá certo? E Jesus disse aqui, olha, no versículo 16 do capítulo 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Porém, o sistema religioso eles tem uma habilidade, diz o apóstolo Paulo, já dizia o apóstolo Paulo aos romanos, que o sistema religioso, eles têm uma habilidade de mudar as verdades de Deus em mentira. Então eles pegam aquilo que é verdade e mudam ela em mentiras dentro dos templos que é chamados de igreja, que já é também um erro, uma mentira também, porque os templos não é igreja, porque a igreja de Cristo somos nós, somos vidas, são pessoas, nós é que somos a igreja de Cristo. Porém eles pegam as verdades e mudam elas em mentira, transformam em mentiras. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz assim, olha, pois mudaram a verdade de Deus em mentiras, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, eles mudaram as verdades de Deus em mentira. Por exemplo, uma delas, nós podemos pegar Malaquias capítulo 3, versículo 11, onde eles falam que gafanhotos, devorador, são demônios. Eles afirmam que se a pessoa não levar o dízimo, não abençoar a obra, não ser o dizimista, deixar de ser dizimista, que o devorador vai invadir a casa deles, o devorador vai amaldiçoar eles, o devorador vai invadir a geladeira, a despensa, vai invadir a parte do corpo também, trazendo enfermidade, o devorador vai vir e vai devorar. Eles transformam esses devoradores em demônios. Ora, mudando a verdade para a mentira. Eles modificam, eles transformaram as escritas da Bíblia. Tiraram a verdade e colocaram em mentira. A mentira é que devorador nunca foi demônio e nem será demônio. Vamos entender Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Esse devorador aqui, os crentes, os evangélicos, os religiosos, eles transformaram esse devorador aqui em demônio. Que o demônio vai invadir a casa, que o demônio vai invadir a vida da pessoa. E que se a pessoa for um dizimista fiel, continuar levando o dízimo lá e depositando o dízimo no bolso do pastor, enriquecendo lá o pastor, que Deus vai repreender o demônio na casa, na vida dessa pessoa, no emprego dela. Ora, eles pegaram, transformaram esse devorador aqui em demônio. Você está entendendo? Então eles modificam as verdades bíblicas. Vamos ler? E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Ora, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o devorador aqui,
ele não destruirá os frutos da vossa terra, é uma mensagem de Deus para Israel, para os israelitas, não tem nada a ver conosco. É algo entre Deus e os cumpridores da lei de Moisés. Então não tem nada a ver conosco esta passagem bíblica. Eu não tenho que devolver dízimo, você não tem que dar dízimo para pastor, para ninguém. Então eles modificaram essas verdades bíblicas, aonde eles transformaram aqui o devorador em demônio. E aqui está falando de frutos e de terra. Então, está falando de quê? Está falando de insetos, de pragas. Deus iria repreender os insetos, as pragas nas lavouras dos israelitas, dos judeus. Esta é a verdade. Não tem demônio aqui. Olha o que diz também Joel capítulo 1, 3 e 4. Joel capítulo 1, versículo 3 e 4. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destas a outra geração. Veja só. Por que eles transformaram em demônio? Lá em Malaquias 3:11. O que ficou da lagarta, tá entendendo? O gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Está falando de quê? Está falando de inseto. Malaquias 3:11, o devorador que o Senhor iria repreender lá nas lavouras dos israelitas eram os insetos. Mas o sistema pegaram essas verdades aqui e mudaram elas, modificaram elas, transformaram essas verdades em mentiras. Como também eles pegaram a verdade de Lucifer e transformou esse Lucifer, esta palavra Lucifer, em um ser chamado de Satanás. Então eles têm uma capacidade muito grande, os teólogos, eles estudam aí anos e anos, fazem seus cursos de teologia, se tornam professores, bacharelados, professores de escola bíblica dominical, e saem ensinando que o Lucifer é Satanás, que o nome de Satanás é Lucifer, que era um anjo de luz. Mas de onde é que eles tiram essa ideia? Eles tiraram essa ideia de uma passagem que se encontra em Isaías, no capítulo 14, Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 13. Capítulo 14, do versículo 12 ao 13. Olha o que está escrito em Isaías. Como caíste desde o céu, ó Lucifer? Tá certo? Então, eles já pegaram isso aqui, esse Lucifer, pegaram essa palavra, como caíste desde o céu, ó Lucifer, e já transformou num anjo, que foi caído do céu. Mas vamos entender quem é esse Lucifer, o que aconteceu aqui. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Já estou começando a me surpreender aqui. Já tem um mistério aqui. Vejamos o versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Versículo 14, vamos ver? Versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, pegaram esta mensagem aqui, lançaram ela na vida dos crentes que até hoje estão aí, o mundo inteiro e as pessoas, crendo que aqui, esta mensagem está falando de um anjo que estava no céu e que esse anjo se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu. Mas se eu provar para você que isso aqui não tem nada a ver com o anjo que estava no céu, não é um anjo que estava lá no paraíso e que desceu lá no jardim do Éden, se reuniu com uma terça parte dos anjos, subiu ao céu para se rebelar contra Deus e de lá ele foi expulso. Cara, quanta criatividade, né? Me diz aí,
quanta criatividade do sistema. Eles têm uma capacidade imensa de pegar esta mensagem aqui que eu li para você, do versículo 11 até do versículo 12 até o 14 aqui, pegar esta mensagem aqui e transformar ela em um ser poderosíssimo chamado de Satanás, né? Então, vamos ler o contexto desse versículo 12? Vamos ao contexto que é um pouco mais adiante. Vamos lá no capítulo 14. Nós lemos aqui no capítulo 12, né, do versículo 12 ao 14. Então agora vamos ao contexto, o que está dizendo no capítulo 14. Olha o que diz Isaías no capítulo 14, que é o contexto do que lemos. O contexto do capítulo 12. Então proferirás este provérbio contra o rei da onde? Contra o rei de Babilônia. E dirá: como já cessou o opressor e como já cessou a cidade dourada. Então, o capítulo 12 é um contexto do capítulo 14. Então, o que está descrito ali no capítulo 12 não está falando de um ser que estava no céu, um anjo que se transformou em Satanás e que quis ser igual a Deus. Aqui é um contexto que fala do rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia nessa época aqui? Quem aí se lembra? Nabucodonosor. Então, o resplendor ali do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele se sentia querer ser igual a Deus. Ele se diz: eu propus no meu coração e serei maior do que o Altíssimo. Serei tão poderoso, mais do que o próprio Deus. Digamos que ele estava dizendo essas palavras. Então Deus usa Isaías para trazer uma profecia contra o rei da Babilônia. Aqui está falando de um homem. Não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com um anjo que rebelou e subiu ao céu. Não tem nada a ver. Isso aqui, ó. Esta mensagem aqui, esse Lucifer, é o contexto. É o contexto no capítulo 14, aqui, o contexto do versículo 12, onde nós lemos que: como caíste desde o céu, ó Lucifer? Quem é esse Lucifer aqui? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Quem que debilitava as nações? Nabucodonosor. Então não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o anjo que caiu do céu. Isso é uma invenção, é uma ilusão do sistema para enganar e manter as pessoas prisioneiras delas, lá dentro do sistema religioso. Nós vimos no contexto aqui, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 4, que é o versículo 4 é o contexto do versículo 12, lá onde nós lemos. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. Então era Satanás o rei da Babilônia, né? Não, Reinaldo, aí eles dizem: não, mas é porque para Deus não falar diretamente, então Deus usou o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como um exemplo para falar de Satanás. Ora, isso aí é uma história para boi dormir, uma história de carochinha, né? Deus é um Deus do que faz de conta? Não, então faz de conta que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é Satanás. Então, a estrela ali, o Lucifer ali, que não é um nome, é uma palavra, que nós vamos ver o significado. Então, pega e se transformou num ser das trevas, num anjo que caiu do céu, que se rebelou contra Deus. Olha, não tem escrito isso aqui na Bíblia, aqui é um provérbio contra o rei da Babilônia. Você está entendendo? Então não tem nada a ver com Satanás. Não tem nada a ver Lucifer ser um anjo que virou Satanás. Isso é a história de uma mente bem doentia. Isaías no versículo 12,
para nós podermos entender esse contexto, né? Então o contexto aqui foi o quê? O rei da Babilônia, que era o rei da Babilônia, né? Não tem nada a ver com Lucifer, um anjo. Então está falando que foi um provérbio de Deus usando Isaías contra o rei da Babilônia, contra Nabucodonosor, né? Como caíste, ó, versículo 12, como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então, como caíste do céu? Não é o céu lá, o céu, o paraíso. Isso aqui foi a queda do rei da Babilônia. Foi a queda de Nabucodonosor. Por que Lucifer, filho da alva? Porque Nabucodonosor se sabe que o rei da Babilônia, ele se sentia um rei poderoso. Um rei que se resplandecia com suas vestes, de forma que ele se vestia, de como ele se apresentava às nações, de como ele se colocava um rei poderio, ele que debilitava as nações, ele que perseguia, ele que tinha todo o poder em suas mãos aqui na terra. Então ele cai do céu. Cair do céu aqui, se cair do céu, significa que ele perdeu o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Isso que significa cair do céu. Não foi caído de lá do céu, expulso de lá do paraíso, que esse anjo tem nada a ver. Isso é uma história para boi dormir. Como caíste desde o céu, ó Lucifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então entende-se aí então que isso aqui foi uma história para boi dormir, contada pelo sistema religioso. Eles que têm o poder de manipular e de enganar e de transformar as verdades em mentiras. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, onde nós lemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã aqui é o mesmo significado, nós temos o mesmo significado de Lucifer, né? Estrela da manhã quer dizer Lucifer, ou portador da luz. A palavra Lucifer, ela quer dizer estrela da manhã ou portador da luz. Então, era alguém que se resplandecia. O rei da Babilônia ali, onde nós leu em Isaías no capítulo 14 ali, versículo 12, versículo 4 ao 12 ali, onde tem um contexto, era que a resplandecente estrela da manhã, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele brilhava, ele tinha o seu poderio, ele tinha a sua força. Então, como ele quis ser maior do que Deus, mais poderoso do que Deus, como ele propôs no seu coração, então Deus levanta um provérbio contra ele usando Isaías. A revelação, estrela da manhã quer dizer Lucifer, ou portador da luz. Jesus aqui era quem? Quem era Jesus aqui? Jesus que era Lucifer. Porque Lucifer quer dizer estrela da manhã ou portador da luz. Então Jesus também era Lucifer. Jesus também era um portador da luz. A estrela da manhã. Estrela da manhã é o portador da luz e também Lucifer. Você está entendendo? Então não está contando a história de um anjo. Não encontrei ainda um anjo aqui. Um anjo que brilhava, que resplandecia e que era esse Lucifer. Eu não encontrei ele ainda aqui. Você está entendendo? Então, no latim, lux quer dizer luz, que é Lucifer. Vamos entender a tradução da palavra Lucifer, estrela da manhã, quer dizer Lucifer é o portador da luz. No latim, lux quer dizer luz, certo? E fé quer dizer portador. Portanto, a palavra Lucifer quer dizer portador da luz. A palavra Lucifer lá quer dizer portador da luz. Então, quem era o portador da luz ali, que pelo qual Deus levantou um provérbio contra ele? O rei da Babilônia. O rei da Babilônia, que era o portador da luz, estrela da manhã, filho da alva. Está entendendo?
Então não tem nada a ver com um anjo. Um anjo que descia, que tinha tudo isso. Não tem nada a ver. Então, portador da luz. Fé quer dizer portador da luz. Portanto, a palavra Lucifer quer dizer portador da luz. No hebraico, Heliel é Ben Shaká. Heliel Ben Shaká. A palavra Lucifer no hebraico. Heliel Ben Shaká. Lucifer no latim quer dizer Lucifer no latim quer dizer Fé, que é o portador da luz, e Lucifer no hebraico quer dizer Heliel Ben Shaká, aquele que habita na luz. Então a palavra Lucifer no hebraico ela significa aquele que habita na luz. Você está entendendo? Aquele que habita na luz. Então não tem nada a ver com um anjo que estava lá no céu, que era do céu, um anjo por nome de Lucifer, e que esse Lucifer se transformou em Satanás, um ser das trevas. Não tem nada a ver isso. Está entendendo? No latim, lux, que quer dizer luz, e fé que quer dizer portador da luz. No hebraico, Heliel Ben Shaká, aquele que habita na luz. Então, não tem nada a ver com Satanás. Eu não consegui ainda encontrar um anjo aqui nesta passagem, que eles transformaram esta passagem aqui no ser das trevas por nome de Satanás. Se vocês encontrarem aí, me diz, porque eu ainda não consegui encontrar esse Satanás aqui. Tá certo? Por quê? O profeta chamou o rei da Babilônia de Lucifer, ou estrela da manhã, por causa do seu resplendor. O rei Nabucodonosor, por causa do seu resplendor, foi chamado pelo profeta de estrela da manhã, pelo poderio que tinha ali o rei da Babilônia. Você está entendendo? Então, estas mensagens aqui, esse encontro aqui de palavras, esse Lucifer, que é estrela da manhã, portador da luz, filho da alva, não tem nada a ver com anjo. Não tem nada a ver com anjo. Era o resplendor de Nabucodonosor. E aqui é Jesus. Jesus aqui também porque nós vimos a tradução, é luz, lux, que é o portador da luz, e fé, que é a estrela da manhã. Então está aqui Jesus também, o Lucifer. Jesus também o portador da luz, e Jesus também habitava na luz. Você está entendendo? Então não tem nada a ver com anjo, não tem nada a ver com Satanás aqui. Não encontrei aqui. Então, é historinha para boi dormir do sistema religioso. Mas eles ainda me dizem assim que Jesus ele deu testemunho de que ele viu Satanás caindo do céu como um raio. Mas como assim? Aonde está escrito isso? Lucas, então vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 18. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 18. E disse-lhe, eu via Satanás como um raio caindo do céu. Ora, espera aí. Você consegue entender comigo? Jesus dizendo... Ligação na hora errada, né? Então, consegue acompanhar comigo no entendimento? Lucas 10, 18. E disse-lhes quem? Jesus. Jesus diz para quem? Para os discípulos. Uma missão que Jesus deu aos discípulos. E os discípulos chegam a contar a Jesus sobre a missão, e Jesus responde para os discípulos e diz... E disse-lhe Jesus aos discípulos, e disse-lhe, eu via Satanás como um raio caindo do céu. Olha, eu via, aqui está num processo de via, não é que viu, é que via. Se Jesus tivesse visto Satanás caindo de lá do céu, ele ia dizer assim, eu vi Satanás cair.
mas ele está dizendo que ele via. É um processo de acontecimentos que estavam acontecendo. Então não foi um acontecimento que aconteceu, porque ele não está dizendo que ele viu Satanás cair. Ele está dizendo que ele via Satanás. Satanás aqui, Satanás, a palavra Satanás no hebraico, ela quer dizer acusador, opositor. Isso aqui nunca foi e nem jamais será um ser das trevas. O que Jesus diz para os discípulos que ele viu caindo, olha só o processo de caindo do céu, ele viu da região celeste caindo o poder dos homens, a glória dos homens, do templo de Israel, lá de Jerusalém daquela época. Jesus via a grandeza, Jesus via a soberba, Jesus via o opositor, os acusadores caindo por terra. Você está entendendo? Caindo do céu, caindo do seu poder, caindo de suas grandezas, de suas prepotências. Você está entendendo? Então isso aqui não era, Jesus não viu um Satanás cair de lá do céu como um raio. E disse-lhes: eu via Satanás como raio caindo do céu. Então Jesus via os poderes, as grandezas, as invejas, as prepotências, a soberba, as grandezas dos homens daquela época caindo do céu ou caindo das regiões celestiais. Então isso aqui não tem nada a ver, nunca houve, nunca foi e nunca será uma mensagem onde Jesus viu o chefe do inferno, né? O sistema religioso criou esse Satanás, criou o inferno e colocou ele lá como chefe. O sistema religioso que criou. A Bíblia não. Mas foi o sistema religioso que criou esse Satanás e criou também o inferno, que é a casa dele, né? A morada dele, do Satanás. O sistema que criou isso. A Bíblia não. Não tem isso na Bíblia. Porque esse Satanás aqui, quer dizer a palavra opositor, acusador, aquele que se opõe, aquele que acusa, que é o mesmo que diabo, né? Só houve uma mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento, assim diz os tradutores da Bíblia, que no Velho Testamento não tem essa palavra Satanás, não tem, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você não vai encontrar essa palavra Satanás. Eles transferiu essa palavra Satanás para o Novo Testamento. Eles transferiram o diabo, né? Que lá no Velho Testamento tem diabo, mas no Novo Testamento tem Satanás. Então eles fez uma mudança, uma transferência de um lugar para outro. Eles teve essa capacidade. Então não existe na Bíblia, no Velho Testamento, os dois seres, nem Satanás e nem diabo junto, lá só existe um. Lá no Novo Testamento também não tem os dois, nem diabo e nem Satanás junto, só tem um. Então eles fazem modificações, eles modificaram, mas continuou sendo o mesmo ser, né? O mesmo chefão do inferno. Enquanto aqui Jesus viu os opositores, os acusadores, você está entendendo? Jesus viu aqueles que se colocavam contra ele, contra os planos de Deus, caindo do céu, caindo do poder deles por terra. Isso que significa essa passagem. Foi isso que Jesus viu cair do céu. Mas não foi lá do céu do paraíso. Foi do céu a regiões poderosas dos homens da terra. Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui há uma tradução tendenciosa. Por que tradução? Por que eu estou trazendo essa mensagem? É porque o sistema eles têm a capacidade de modificar a Bíblia, de transformar as escritas da Bíblia, as verdades em mentiras. Porque essa mensagem aqui não é uma verdade, ela é uma tradução tendenciosa. Esta aqui é a mensagem do ladrão da cruz. Quando ele se arrepende, Jesus olha para ele e naquele momento ele é salvo. E disse-lhe Jesus para o ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então isso aqui não é uma verdade, porque naquele dia Jesus não foi para o paraíso. Jesus morreu, foi sepultado,
após 3 dias, ele ressuscita. Então, durante 3 dias, Jesus ainda estava longe do paraíso. Ele não foi para o paraíso. Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Então, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, isso aqui é uma tradução tendenciosa. Por que é uma tradução tendenciosa? Porque Jesus, nesse dia aqui, ele não foi para o paraíso. Então, o que seria certo? Seria certo assim, ó, e disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo, hoje, eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Amanhã, depois, ou quando eu chegar lá. Te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Então, esta aqui foi uma tradução tendenciosa. Então, eles mudam, eles modificam a Bíblia com suas traduções e aplica na vida das pessoas. Enfia lá o Satanás, enfia lá os demônios, Lucifer, Pombagira, Preto Velho, Tranca-Rua, Chucaveira, Zé Pilintra. Eu não sei de onde que eles tirou, porque na Bíblia não existem esses demônios na Bíblia. Não encontrei eles na Bíblia. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Demônios aqui eram homens com espíritos que se sujeitavam aos discípulos. Demônios aqui não eram os seres das trevas, não eram os anjos caídos do céu, porque nunca caiu anjo do céu. Nunca foi expulso anjos do céu. Não nessa passagem aqui. Não nessa formação aqui para se tornarem demônios. Eu tenho um estudo que fala sobre os anjos caídos. Mas esses anjos caídos, eles ficaram presos, eles estavam aprisionados. Então eles não podiam sair da onde eles estavam e nem atormentar a vida de ninguém. E se cumpriu o dia, porque Jesus já voltou, já aconteceu a grande tribulação, o fim já chegou, e esses anjos ficaram presos até aquele dia. Mas eles estavam presos, eles não podiam sair de onde estavam para se tornar demônios e atormentar a vida das pessoas. Então nunca caiu anjos do céu e se transformaram em demônio. Isso nunca aconteceu. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. O que é isso aqui? É um contexto da onde nós leu. Aonde Jesus disse que ele viu Satanás caindo do céu como um raio. Jesus viu os homens soberbos, os espíritos de grandeza, porque demônio no original, no grego, no hebraico, perdão, demônio no hebraico quer dizer daimon. E daimon quer dizer espírito. Então eu tenho um daimon, você tem um daimon. Eu tenho espírito, você tem um espírito, porque demônio quer dizer daimon. Mas não é demônios que estão por aí voando, vagando por aí, atormentando a vida das pessoas. Não existe, não tem. O que tem aí é o ser humano, cada um com seu demônio dentro de você. Que pode ser um demônio bom e pode ser também um daimon kakos, que é um demônio ruim. Isso é que existe. O próprio Jesus falou para os discípulos que o mal ele procede do coração do homem, o mal e o bem. É do coração do homem. Não existe demônio incentivando pessoas, incentivando ninguém a ser mal, a fazer coisas ruins. Não existe. Isso só existe na mente da religião. Mas na Bíblia não existe. Nunca passou isso pela mente de Deus. De criar uns seres chamados de demônio para atormentar a vida das pessoas. Demônios aqui estava se tratando das pessoas pelo qual os discípulos foram pregar para elas. Elas que eram os demônios, que tinham demônios daimon dentro delas. E esses espíritos dessas pessoas se sujeitaram aos discípulos. Sujeitaram aos discípulos. Vamos ler 1 Pedro? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Lux, Lúcifer, estrela da manhã, luz, aquele que brilha, aquele que habita na luz, aquele que está na luz. Você está entendendo? Não tem Satanás, não tem anjo que caiu do céu, não tem Lucifer, não tem nada disso. Só existe na mente da religião. Ainda não encontrei esse anjo aqui que caiu do céu e se transformou em Satanás. Às vezes você está passando na sua mente assim, mas o Reinaldo ele está esquecendo de Ezequiel. Ele está esquecendo o que está escrito lá em Ezequiel 18 e tal. Cara, não tem nada a ver também, porque a história de Ezequiel lá também não é Satanás. Lá fala do rei da Síria e do príncipe da Síria. Do rei de Tiro e do príncipe de Tiro. Não tem Satanás lá também. Tá certo? 1 Pedro. 1 Pedro 2,9, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja bem-vindo, Lux. Seja bem-vindo, você que foi chamado das trevas para a luz. Você que brilha. Você que é a resplandecente estrela da manhã. Amém? Dá glória a Deus aí. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz também Tiago. Tiago, que era um pregador de Israel, para os judeus. Tiago foi chamado para pregar para os judeus. Tiago não pregou para mim, que sou gentil, você também é gentil. Tiago foi chamado para pregar para os judeus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo do Pai das luzes, aquele que habita na luz, Ferré, Ben Chacal, que é aquele que habita na luz, é Lúcifer, que é Lux e Ferré. Você está entendendo? Então não tem nada a ver com anjo. A palavra Lucifer se refere à luz. A palavra Lucifer se refere a poder, a grandeza. Você está entendendo? Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. 1 João 2,8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Amados, Cristo, ele é a verdadeira luz, a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver Lucifer ser um anjo das trevas. Você está entendendo? Espero que você tenha entendido. E eu retornarei mais vezes aqui com mais revelação, com mais vídeos. Eu retornarei em mais live aqui, fazendo mais live, trazendo para vocês essas verdades reveladas, que pelo qual o sistema religioso manipula. Usa para manipular e enganar, mentir e aprisionar as pessoas lá dentro do sistema religioso chamado de Igreja Evangélica. Amém? Espero que tenha entendido. Tira suas conclusões, vai ao estudo, pega a Bíblia. Se você encontrar lá na Bíblia um anjo que caiu do céu, que era Lucifer, me apresenta, porque eu não encontrei na Bíblia. Amém? Graça e paz. Muito obrigado.